Como fazer um financiamento na Caixa Econômica Federal em 2026? Quais são as regras que você tem que estar seguindo? Quais são as regras para se encaixar em um financiamento da Caixa Econômica Federal em 2026? Vou revelar aqui neste vídeo, mas antes disso vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo se você não curtiu e ativa o sininho também para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Muitas pessoas travam quando vão fazer um financiamento na Caixa Econômica Federal, porque não sabem as regras. E eu vou revelar aqui quais são as regras para você estar se enquadrando em um financiamento e quais são as regras também para o imóvel estar se enquadrando. Então, primeiro de tudo, nós temos aqui dois tipos de financiamento: aquisição de terreno e construção em terreno próprio. Ou seja, se você já tem um terreno, você consegue financiar até 100% da construção em cima desse terreno que você tem. Agora, se você precisa comprar o terreno, você faz um único financiamento e com esse único financiamento você adquire o terreno e faz a construção. Então a Caixa Econômica, nesse exemplo, vai te pagar 80% do terreno e 80% da construção. Claro que tem regrinhas que você consegue financiar até 100% do terreno e 100% da construção. Tem uns macetezinhos aí que você pode estar aplicando e está conseguindo isso. Inclusive hoje de manhã eu estava conversando com um aluno e ele financiou 100% do terreno e 100% da construção. Tem algumas estratégias aí que você pode utilizar de forma legal e está conseguindo financiar 100%. Beleza? Mas a regra da Caixa é 80% terreno e 80% construção. Nos últimos tempos mudou uma regra da Caixa, que era que você podia ter somente um financiamento ativo por CPF. Ou seja, por mais que a tua renda permitia, você não podia ter mais do que um financiamento na Caixa Econômica, você poderia ter um somente. Agora mudou essa regra, agora não tem mais limite. O que coloca limite é a tua renda. Então, se agora a tua renda permite você ter 3, 4, 5, 10 financiamentos, 20 financiamentos, não importa quantos, você vai pegar o tanto de financiamento que a tua renda suporta. Isso muda totalmente o jogo. Por quê? Porque aquela pessoa que estava querendo fazer um financiamento e não podia por causa dessa trava, agora essa trava não existe mais. Ah, Cristiano, mas daí a Caixa vai ficar sem dinheiro. Não, não vai ficar sem dinheiro. Por quê? Porque mudou outras regrinhas, que são fundos que estão vindo do pré-sal, ou seja, o governo está pegando fundos do pré-sal e jogando para a Caixa Econômica Federal. Tinha um limite também de utilização do saldo do FGTS, aumentou esse limite. Então vou dar um exemplo aqui, só para você entender. Vamos supor que antes tinha, vamos lá, R$1.000 na poupança. Desses R$1.000 da poupança, a Caixa Econômica poderia só utilizar R$250 da poupança. Agora, essa porcentagem aumentou. Ela pode utilizar 80%, 90%, né? R$900, por exemplo, da poupança, tá? Não são esses números, mas só para você entender o princípio. Então, tem mais dinheiro sim, entendeu? Então, foi liberado, foi aumentado o nível de liberação. Foi diminuída essa trava. Então, se antes era 50% que podia ser utilizado, agora é 90%, por exemplo, né, que pode ser utilizado, só para você entender o princípio. Essa regrinha aqui mudou também. Isso fez com que liberasse muito mais dinheiro no mercado. E dinheiro parado para o banco é prejuízo. O banco precisa estar trabalhando com esse dinheiro. Outra regra que mudou também na linha de crédito SBPE, nós estamos falando aqui linha de crédito SBPE e Minha Casa Minha Vida. Os juros do Minha Casa Minha Vida são uns e do SBPE é outro. Por quê? Porque o dinheiro vem de fontes diferentes. O dinheiro do Minha Casa Minha Vida vem do SBPE e do pré-sal. O dinheiro do SBPE vem da poupança, tá? O SBPE são para pessoas que já têm um imóvel na cidade onde elas residem ou onde elas trabalham e querem comprar o segundo imóvel e aí não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, ou tem renda superior a R$12.000. Essa pessoa ela vai ter que ir para o SBPE. O SBPE, o teto de juro é 12% ao ano. Então não importa se a Selic está 15, 20, 25 ao ano, não importa. Tem um teto na taxa de juro. É uma lei federal que diz que na Caixa Econômica Federal o teto de juro tem que ser 12% no SBPE.
Então, se você for fazer hoje, você vai pagar em torno aí de 10,5%, 11,5%. Bem pouco provável que você vai conseguir pegar, você vai pegar o teto ali dos 12%. Já os juros do Minha Casa Minha Vida são diferentes. Nós temos o faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Para a pessoa se enquadrar no faixa 4 Minha Casa Minha Vida, tem que ter renda de até R$12.000 e o imóvel até R$500.000. A taxa de juros fica em torno de 10,5% ao ano. Já nós temos aí o faixa 3, que é imóveis aí até 350 mil e a renda, no momento que estou gravando esse vídeo, é até 8.600 para você se enquadrar. Passou disso, já pula de faixa. Então, por exemplo, imagina que a renda é 9 mil e o imóvel é 350. A renda foi para o faixa 4. Então, automaticamente, tudo vai ser no faixa 4. Então, tanto o imóvel quanto a renda tem que se encaixar na faixa. Aquele que sobe é o que vale. Então, se o imóvel está no faixa 4, mas a renda na 3, o financiamento vai ser no faixa 4. Se o imóvel está no faixa 3 e a renda está no 4, vai ter que ser feito na faixa 4. E aí nós temos aí a faixa 2 também, temos a faixa 1. A faixa 2 ela varia dependendo da região. Tá? Aqui na minha cidade, por exemplo, o teto do faixa 2 é R$260 mil. Tá? O faixa 1 é R$210 mil. Tem algumas cidades que o faixa 1 é, por exemplo, 190 mil. Tá? Então isso vai depender, a faixa 1 e 2 ela vai depender aí de região para região. Tá? Então o bom é você consultar aí na tua região qual é o teto aí dessas faixas, tá bom? Porque muda muito aí de cidade para cidade, depende também a quantidade de habitantes. Então, tanto o Minha Casa Minha Vida como o SBPE, você consegue fazer aquisição de terreno e construção em terreno próprio. Construção em terreno próprio é quando você constrói em cima do teu próprio terreno. E com isso você consegue financiar até 100% da construção. Ouso em dizer que se você utilizar aí algumas estratégias, você consegue até fazer sobrar dinheiro para pagar aí juros de obra e até, quem sabe, pagar umas parcelas depois do imóvel pronto. E nós temos aquisição de terreno e construção, que é quando você, com um único financiamento, você financia o terreno e financia a construção. E aqui algumas pessoas têm dúvida, tá, Cristiano, mas o que eu coloco em garantia? O próprio imóvel futuro entra como garantia, tá? Então o imóvel que você vai construir, tanto na aquisição de terreno e construção, como construção em terreno próprio, o imóvel futuro, esse entra em garantia. Tá? Então você não precisa dar outro bem como garantia. Então nós temos aqui aquisição do terreno e construção, que funciona como? Você vai financiar até 80% da construção e 80% do terreno. Só que essa é a regra da Caixa. Só que detalhe, ela leva em consideração o valor de mercado, não o teu custo. Então tem alguns macetes na planilha que você pode fazer de forma legal, que faz com que tenha a possibilidade de você financiar 100% do terreno e 100% da construção, por mais que a regra lá é 80%, porque ela está falando que é 80% sobre o valor de mercado, não sobre o custo. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma casa, terreno e construção custa 400 mil, só que o valor de mercado é 500 mil reais, ela vai avaliar 500 mil e vai te financiar 400 mil, que é o teu custo total. Simples assim. Por quê? Porque a regra da Caixa é valor de mercado, isso que não entra na cabeça das pessoas. Não é o custo da construção, é o valor de mercado. É isso que ela olha, porque pense comigo, imagina que o valor de mercado daquela casa é 500 mil, terreno e construção é 500 mil. E você que falar para a Caixa, não, é 1 milhão aqui, vai me custar 200 mil o terreno e 800 mil a construção. Mas ela vai olhar e vai dizer, não, o valor de mercado disso aqui é 500 mil. Ela vai financiar o teu custo? Não vai financiar o teu custo. Então não é sobre custo, é sobre valor de mercado. Se as regras desse jogo é sobre valor de mercado, vamos jogar jogando conforme as regras. Jogar conforme o valor de mercado. Simples assim. Simples assim. As pessoas querem fazer o quê? Jogar a regra de custo de obra e a Caixa joga o jogo de valor de mercado. E aí? Tu nem tá jogando o jogo dela, pô. E aí como é que você vai ganhar o jogo? Então por isso que eu falo, entenda as regras do jogo. Quer jogar o jogo? Entenda as regras do jogo. Simples assim. Esse é o jogo. Ou você vai perder. Por isso que algumas pessoas ainda não conseguem financiar 100% do terreno e 100% da construção.
Por isso que algumas pessoas vão financiar construção em terreno próprio e não conseguem nem nesse, que é mais simples ainda, financiar 100% da construção, já tendo o terreno. Então fica esperto aí, porque você precisa entender as regras do jogo. E aí no SBPE, antes nós tínhamos um teto de 1,5 milhão, ou seja, o valor máximo do imóvel teria que estar valendo o valor de mercado 1,5 milhão. Agora essa regra mudou, é 2.250.000. Essa é a nova regra agora. Isso faz com que muito mais pessoas financiam. Por quê? Porque a taxa de juros é menor. Então antes, por exemplo, o imóvel acima de 1,5 milhão, a pessoa ia pagar 15%, 16% ao ano de juro, 14% ao ano de juro. Hoje ela vai pagar no máximo 12%. Isso faz com que diminui o valor da parcela, isso faz com que diminui a barreira para ela estar comprando. Isso faz com que muitas pessoas estão mais aptas a comprar aquele imóvel, a construir, enfim, ou a comprar um imóvel pronto. Então, quanto menor a taxa de juros, maior é o poder de compra daquela pessoa. Por quê? Porque menor vai ser a parcela. E a parcela está linkada também ao comprometimento de renda. Então, por exemplo, na Caixa, você não pode comprometer mais do que 30% da renda. Então vamos supor aqui que o teu salário é R$10.000. Você pode comprometer no máximo 30%, ou seja, R$3.000 de parcela é o máximo que você pode ter. Porque se você tiver, por exemplo, 4.000 de parcela, vai comprometer 40% da renda. Aí não vai passar. Agora vamos supor que você ganha R$10.000. Você pode assumir então R$3.000 de parcela. E você tem R$1.000 de financiamento de um carro que você paga todo mês. Você vai conseguir assumir só mais R$2.000 de parcela. E tem que ficar esperto também com utilização dos cartões de crédito, porque se você utilizar muito o cartão de crédito, tiver muito em fatura, eles vão levar esse valor em consideração também. Então tem que ver quais são os financiamentos que você tem. Tem pessoas que financiaram faculdade, carro, talvez tenha um terreno, enfim. Quais são os financiamentos que você tem? Você tem que somar tudo isso, para descontar ali, para ver quanto que você vai conseguir pegar de financiamento, porque você vai estar comprometendo a tua renda com essas parcelas, tá? Então tem que ficar esperto com isso. Tem umas regras também do Minha Casa Minha Vida que faz com que muitas pessoas travam, que é o quê? Ah, Cristiano, eu já fui beneficiado lá atrás eu já comprei um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, mas eu já vendi esse imóvel, eu consigo fazer outro financiamento pelo Minha Casa Minha Vida? Pode. Ou a regrinha é, você não pode ter um imóvel residencial no nome aonde você mora ou aonde você trabalha. Você não pode ter um imóvel residencial. Então, se você tem um terreno, se você tem uma sala comercial, se você tem um barracão, se você tem um imóvel junto com uma outra pessoa, então vamos supor que você e o teu irmão ou tua irmã, vocês têm um imóvel junto, ele não é só teu. Então mesmo assim você consegue, por mais que é residencial. Então você tem que ter casa ou apartamento no teu nome, na cidade onde você mora e no local onde você trabalha. Se você tem, você não se enquadra. Agora, se você não tem, você se enquadra. Claro que desde que você tenha uma renda de até R$12.000 e o imóvel até R$500.000, para você conseguir se enquadrar. Agora, essa de que lá atrás eu tinha um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, agora eu não consigo fazer outro, é mentira, é mito. Isso não é verdade. Ah, você tem uma casa, por exemplo, lá em São Paulo e você mora agora aqui em Santa Catarina. Você consegue fazer um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, sim, porque você não tem um imóvel residencial onde você mora e onde você trabalha. Então você pode sim fazer outro. Então cuidado com alguns mitos aí, tá? Tem muitos mitos aí que fazem com que trava as pessoas. Outra coisa, a renda. Você precisa ter renda comprovada e não precisa ser folha de pagamento. Não precisa ter carteira assinada. Você pode fazer declaração do imposto de renda, pode utilizar também renda de aluguel que você tem para estar fazendo. Você pode utilizar várias outras fontes aí para estar declarando, inclusive rendimentos de CDB. Você pode estar utilizando aí para comprovar a renda e aumentar a tua renda caso você tenha. Então, declaração do imposto de renda, folha de pagamento e essas aí são as duas principais que você pode estar utilizando. Aí tem outras, comprovantes de recebimento de aluguel, rendimentos de CDB, tem que ser renda fixa, tá?
Investimento em ações, por exemplo, os dividendos ali, não vale, tá? A Caixa não aceita. Então tem algumas aí que ela, por mais que pinga todo mês, ela não aceita, porque ela entende que tem volatilidade. Então essas são algumas formas aí de você estar conseguindo comprovar a renda. A entrada, pessoal, a entrada que vocês têm que dar para a Caixa, vocês não têm que dar para a Caixa, por mais que é estranho falar isso, né? Mas vamos supor, imagina que o imóvel é 500 mil reais, você vai financiar 80%, vai ter que bancar 100 mil reais, 20%, certo? Para onde que vai esses 100 mil? Onde que você tem que depositar esses 100 mil? Em nenhum lugar. Você não tem que depositar esses 100 mil para a Caixa Econômica Federal. Você não tem que dar esse dinheiro para a construtora e comprovar para a Caixa, por exemplo. Ou você não tem que gastar esses 100 mil numa loja de material de construção, pegar a nota e comprovar para a Caixa. Não. Outra coisa, a Caixa não exige nota. Ela não quer saber de nota fiscal. Ela quer saber da evolução da obra, tá? Então você não precisa pegar a nota fiscal para mostrar para a Caixa. Isso não quer dizer que você não tem que pegar a nota fiscal para comprovar teu custo. Quer dizer que você não precisa mostrar para a Caixa essas notas. Você não precisa comprovar esse custo. Isso não precisa, tá bom? E a entrada que você tem que dar, você não tem que dar. A pessoa fala, tem que dar 100% de entrada. As pessoas falam, tem que dar 20% de entrada. Não tem que dar para a Caixa essa entrada. Essa entrada você tem que ter para você utilizar caso você precisa. Se você não conseguiu financiar 100%, você vai precisar do valor aí que falta para você. Mas aí você pode fazer até uma parceria, talvez com uma loja de material de construção, pagar parcelado, alguma coisa assim, ou trazer um investidor, se for fazer uma casa para venda, porque esses financiamentos que eu estou falando aqui, tanto o SBPE quanto Minha Casa Minha Vida, você pode utilizar para construir casas para venda. Você pode fazer isso também, porque um outro mito que tem é, se você tem um imóvel financiado, você tem que quitar o financiamento para daí sim conseguir vender. Mentira, outro mito, não precisa fazer isso. Existe um interveniente quitante. Então se você tem um imóvel lá que vale 500 mil, e está financiado 400 mil, a pessoa que vai comprar de você vai fazer um novo financiamento no nome dela, colocando o teu imóvel alienado como garantia, o banco libera na conta, paga o teu saldo devedor, o teu financiamento, quita o teu financiamento e o que sobra deposita na tua conta. Então não precisa você estar quitando o financiamento. Tá? Você não precisa estar quitando financiamento para vender. Então, por isso que as pessoas utilizam isso para construir casas para venda. Cristiano, mas eu vou pagar muito juro. Vou fazer uma continha básica aqui para você. Imagina que você vai construir uma casa e ela vai te dar 30% de retorno. E você pegou um dinheiro no banco, Minha Casa Minha Vida, até 500 mil. Você vai pagar 10% ao ano de juro. Se você vai pegar esse dinheiro e ele vai te dar 30% de retorno e você paga 10% para o banco, não sobra 20%? É matemática. É conta de menos, é 30 menos 10 dá 20, é conta de menos, é simples o negócio, é muito simples. Se não fosse viável, não tinha várias pessoas fazendo, se não fosse viável, não teria feito já várias casas. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou construindo uma casa com financiamento no meu nome. Estou fazendo só uma, por quê? Porque quando eu encaminhei o financiamento, tinha aquela regra de trava de um financiamento. Mas o que acontece agora? Já tem mais três processos de financiamento da Caixa sendo encaminhados para nós estarmos construindo casa utilizando o financiamento da Caixa. Então você pode fazer isso também, isso é lucrativo. Quem fala que não é, não sabe o que está falando. Quem fala que os financiamentos vão comer, os juros do financiamento vai comer o lucro da obra, quem fala isso não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando, não fez conta, nunca pegou uma planilha e calculou de fato certinho como tem que ser, porque durante a obra você paga só juros de obra. Então se você pegou uma taxa de 10% ao ano, durante a obra você vai pagar em torno de 0,5, 0,6 ao mês. Vai dar em torno de 6% ao ano, 7% ao ano, se você pegou uma taxa de 10%. Então a taxa que você pegou durante a obra, tu vai gastar em torno de 60%, 70%, certo? Por quê? Porque você paga só sobre o valor liberado. Então, por exemplo, imagina que você pegou um financiamento de 400 mil reais. A Caixa vai te pagar 400 mil reais, vai te dar 400 mil reais. Imagina que essa obra vai levar 4 meses, só para ser didático aqui. Aí no primeiro mês ela liberou 100 mil. Você vai pagar o juro sobre os 100. No segundo mês, ela liberou 200 mil. Você vai pagar juros sobre os 200 mil. Você não começa já no primeiro momento pagando o juros sobre os 400. É só sobre o valor liberado. Por isso que a taxa de juros sai de 10
para 5%, 6%, 7%, vai depender do ciclo, né, da construção, mas varia em torno disso, de 5% ao ano a 7% ao ano se você pegar uma taxa de juros de 10. E se você pegar uma taxa de juros de 12, é proporcional também. É em torno de 50% a 70% que você vai pagar da taxa efetiva, mais ou menos isso. E aí sobre a parcela cheia, você só paga depois do imóvel concluído, tá? Então, esse mundo aqui de financiamento, ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Só que muitas pessoas querem fugir de financiamento. Elas não querem sentar a bunda na cadeira e estudar para entender as regras do jogo. Isso é bom e é ruim. É ruim para aquela pessoa que não está disposta a entender de fato e fica julgando quem faz. Agora, aquela pessoa que senta na bunda da cadeira, estuda e coloca em prática, essa vai fazer muito dinheiro. Porque tem alunos, por exemplo, que tinham um terreno que valia 60 mil reais, construíram com financiamento e voltou 120 mil reais. 120 mil reais, dobrou o dinheiro. Tem outro aluno, por exemplo, que colocou 70 mil reais e voltou 90 mil reais. Então eu fiz já financiamento, por exemplo, coloquei 200 mil, voltou 400 mil, 100% de retorno. Olha só essa mágica. No pior cenário vai voltar 80%. Então teve um outro financiamento que eu fiz, uma casa que nós vendemos a 750 mil reais, eu construí aquela casa colocando 220 mil reais do meu bolso. O resto eu peguei com financiamento, deu 80% de retorno sobre o capital investido. 80% de retorno sobre o capital investido. Então essa é a mágica de alavancagem. Você consegue ter 80%, 100%, até 150%, até 200% de retorno sobre o capital investido. Isso trabalhando com financiamento da Caixa. Tá? Você pode trazer investidor junto contigo, por quê? Porque outra regrinha é, você pode juntar a renda de outras pessoas, e essas pessoas não precisam ser da família. Então imagina que você vai precisar de 20 mil de renda para conseguir pegar o financiamento que você precisa. 20 mil de renda. Aí vamos supor que você tem 5 mil de renda, mas você precisa de 20. Então você pega você que tem 5 mil, mais o teu amigo que tem 5, o teu primo que tem 5, e lá o outro amigo do teu primo que tem mais 5. Pronto, fechou os 20 mil. Você junta a renda de todo mundo e entra no financiamento. Então você pode ter 4, 5, 6 pessoas no mesmo financiamento somando a renda. E você pode usar essa estratégia para construir casas para venda. Você pode utilizar isso para construir para vender, utilizando pouco ou nada do teu dinheiro. Usar a estratégia da alavancagem não é para quem não tem dinheiro, é para quem tem dinheiro e sabe as regras do jogo. Porque pensa comigo, se hoje, com a taxa Selic a 15%, vamos supor que eu tenho um CDB lá e está merendendo 13% líquido ao ano. 13% líquido ao ano. E eu vou lá e consigo pegar um financiamento Minha Casa Minha Vida 10% ao ano. Faz sentido, matematicamente falando, eu resgatar o meu dinheiro que rende 13 para não pagar 10? Se o banco está me cobrando 10, olha só, vamos supor que eu emprestei para o Banco do Brasil a 13% ao ano e a Caixa Econômica está me cobrando 10% ao ano. Faz sentido eu tirar da aplicação que me rende 13 para não fazer esse financiamento a 10? Não faz sentido. Tem pessoas construindo aí Minha Casa Minha Vida pegando taxa de juros de 5,5% ao ano, 7% ao ano, 8% ao ano. Se você pegar o máximo que você vai pagar, igual eu falei, que é no SBP, é 12% ao ano. Aqui está rendendo 13%, aqui está rendendo 12%. Sem falar que durante a obra vai te render 7%, 8% ao ano e o teu dinheiro está rendendo 13%. Então, mesmo que você tenha dinheiro, se você consegue fazer o financiamento, não faz sentido construir com capital próprio. Tem que estar utilizando a alavancagem se você quer fazer dinheiro de verdade, cara. Porque o dinheiro que sobra você utiliza as oportunidades do mercado. Vamos supor que você tem 500 mil reais. Você vai construir uma casa, você vai ter que ter no máximo 100 mil reais. Nem estou considerando que você pode financiar 100%. Vamos supor aqui que você não vai usar essa estratégia. Você vai ter que dar 20% de entrada, 100 mil reais. Então se você tem 500 mil, com esses 500 mil você consegue fazer 5 casas ao mesmo tempo se você quiser. Mas eu não sugiro que você faça isso. Eu sugiro que você faça no máximo 2 casas. E aí você vai colocar 100 mil em cada, vai ficar com 200 mil. E aí você vai ficar com 300 mil em caixa. Para que é esses 300 mil em caixa? Porque vai aparecer, com certeza vai aparecer uma oportunidade de mercado. Que é aquele terreno que estava quanto? 150 mil, o cara está apertado, precisa vender, está pedindo 120 mil reais. E aí você tem dinheiro em caixa
para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, fazer financiamento não é só para quem não tem todo o dinheiro, é para quem tem dinheiro também, porque essa pessoa vai ficar com dinheiro em caixa para aproveitar as oportunidades do mercado. Cara, e aí o lucro vai lá para cima. Esse vídeo aqui tá fazendo sentido para você? Fez sentido para você esse vídeo? Deixa nos comentários aqui se você ficou com alguma dúvida referente ainda a financiamento da Caixa. Deixe aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. E se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal para mim estar fazendo mais vídeos como esse. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal. Não deixe de deixar nos comentários aqui qual é a dúvida que você tem sobre financiamento. Deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.